Então, boa noite, bem-vindos a mais uma live da Capivara Cafeinada, né? Hoje nós vamos falar sobre um tópico muito interessante. Nós vamos resolver um problema que une probabilidade, teoria dos números e o método de Dirichlet da... Desculpa, é uma novidade para mim também, mas o método da hipérbole de Dirichlet, que é um tópico muito interessante. Não sei se vocês conheciam, eu pessoalmente eu não conhecia, fui conhecer com esse problema e estou muito animado aqui para trazer para vocês. Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal. Acesse lá o nosso Instagram também. Nosso Instagram tem muita coisa legal. Sempre posto lá coisas relacionadas à live também. Dessa vez eu atrasei um pouquinho, mas a gente tenta postar lá quais são os exercícios que nós vamos resolver primeiro, e também algumas informações sobre esse tipo de tecnologia que nós estamos usando. Esse é o canal da Capivara Cafeinada, onde nós falamos sobre algoritmos, estruturas de dados e maratona de programação. Se isso te interessa, fica aí, que espero que você goste do nosso conteúdo de hoje. Então, vamos começar, né? Vamos falar aqui do problema de hoje, né? O grande problema da plataforma bCrowd. E o problema é o seguinte: sorteando dois números inteiros de A e B, entre 1 e N, inclusive, qual é a chance de que um número B seja menor ou igual ao resto de N dividido por A? Por exemplo, para 5, n igual a 5, existem 25 escolhas possíveis para A e B. Porém, os únicos pares que satisfazem o enunciado são 2 e 1, 3 e 1, 3 e 2, 4 e 1. Portanto, para n igual a 5, a probabilidade é igual a 4/25. A entrada é composta de vários casos testes. Cada caso teste é composto por uma linha contendo o inteiro n. E para cada caso teste, a saída é composta por uma linha contendo a fração irredutível que corresponde ao enunciado. O que o exercício está pedindo? Vamos tentar entender então como que nós vamos calcular essa probabilidade, né? E ele te pediu essa fração que corresponde à probabilidade de você sortear ah, quantas vezes o B vai ser, né? Como é que ele colocou aqui? Quantas vezes o B é menor do que ou igual ao resto de n dividido por A. Então, a gente tem essa fração. Toda vez que a gente está falando de probabilidade, a gente pensa quais são a quantidade de casos que a gente tem, né? Quantos casos possíveis podem acontecer? E aí a gente encontra aqui esse divisor dessa fração, né? Então, se nós estamos escolhendo números de 1 a n para A e de 1 a n para B, a gente sabe que o divisor aqui vai ser n ao quadrado, né? Por quê? Porque eu tenho n possibilidades para A e n possibilidades para B. Qual que é aqui, né, esse é o denominador, qual que é o numerador dessa fração? E aí, o numerador que vai nos complicar. Por quê? Vamos começar aqui entendendo o que o problema está pedindo, né? Então, suponha que o valor de A aqui você sorteou e o valor de A deu 1, né? Então, o resto de 7 dividido por 1 é 0, então eu tenho 0 opções para o B, que satisfazem isso. Se eu escolhi o 2, o resto de 7 por 2 é 1, então eu tenho uma opção para o B, né? E eu vou fazendo isso para cada valor. Então, 7, por exemplo, dividido por 4 tem resto 3. Eu tenho 3 valores de B possíveis que satisfazem isso tudo. E eu posso somar isso tudo aqui para eu conseguir chegar no resultado, né? Até aqui tudo bem, até aqui tranquilo. Qualquer dúvida pode mandar aqui no chat. Eu sei que tem um delayzinho entre o meu computador e o que aparece aí, mas conforme eu for vendo as perguntas aqui, eu vou respondendo também. Então a gente tem esse somatório, né? A gente tem aqui o somatório, que a gente tem que o nosso numerador, ele vai ser o somatório de n módulo i para todos os i's de 1 a n, né? Então esse i aqui eu estou colocando quais são os a's que eu posso escolher, e aí para cada a que eu posso escolher, eu vou ter o resto da divisão aqui de n por a, né? Ou de n por i, e esse resto da divisão, ele me dá quantas possibilidades, quantos números eu posso escolher para o B que satisfazem essa condição. E, teoricamente, resolvendo esse somatório, eu já conseguiria resolver o problema. O que acontece? Qual que é o tempo, né? Qual que é a complexidade desse somatório? Então, eu estou somando de 1 até n, eu tenho aqui um algoritmo que ele é O de n, só que eu estou vendo aqui que o meu limite, ele vai de 1 até 10 à oitava. E aí, o que a gente percebe, né, na maratona de programação?
o nosso computador ele vai executar ali aproximadamente 10 oitavas operações por segundo, né? Então, para um caso teste só, se você tivesse o algoritmo bem implementado, redondinho, é bem capaz que isso aqui passasse, mas a nossa entrada aqui ela não é um caso teste só, são vários casos testes, né? Então é bem capaz que uma implementação, mesmo que muito bem implementada, de um algoritmo linear, vai estourar o tempo com esse limite de 1 vezes, né, com esse limite de 10 oitavas aqui. E é o que acontece, né? Eu vou falar para vocês que foi a minha primeira intuição simplesmente implementar um for loop para colocar isso aqui ali dentro, esse somatório, e estoura o tempo. Então a gente vai ter que pensar uma forma mais inteligente de calcular isso aqui do que simplesmente usando um for loop. E aí que vai complicar nossa vida, né? Como é que a gente pode simplificar isso aqui? E eu vou começar vendo aqui com vocês uma função que eu vou descrever ela assim, né? Então aquele nosso numerador, eu passei ao invés de representar ele com um n, eu vou representar ele com essa função rho de n aqui, que vai ser esse somatório que nós estamos interessados. E o que é interessante nesses, né, quando a gente está travado num problema, principalmente esses problemas de maratona, então uma coisa que eu precisava falar para vocês antes, assim, toda vez que nós vemos problema de maratona que envolve probabilidade, eles vão cair em 3 categorias. Ou vai ser um problema de manipulação algébrica, ou vai ser um problema de busca completa, ou vai ser um problema de programação dinâmica. Esse caso aqui foi um problema de manipulação algébrica, e toda vez que a gente está travado num problema de manipulação algébrica, principalmente esses que são com valores discretos, né, com valores inteiros, uma coisa muito intuitiva de se fazer é simplesmente computar a diferença entre uma coisa e outra, né? Então, se eu definir essa função ρ de n aqui, eu posso calcular qual que é a diferença de ρ de n para ρ de n menos 1. E aí, para eu saber isso, o que eu vou ter que enxergar aqui? Se eu for ter essa intuição de que, eu quero calcular a diferença, eu vou ver que o meu n mod i menos o meu n menos 1 mod i, vamos supor que o i ele não divide o n. O que vai acontecer? Bom, o operador de módulo ele é linear, né? Então a gente consegue vir aqui para esse caso do azul, onde nós vamos ter n menos n mais 1, que vai ser um módulo i. Então, quando eu faço essa subtração aqui, né, e eu tenho um i que não divide o n, eu vou chegar aqui em um módulo i. E se o meu i ele dividir o n, o que acontece? Bom, se ele divide, então eu sei que aqui esse n mod i ele vai ser igual a zero, então corto ele aqui da nossa equação. Menos o quê? Menos zero de novo, porque esse meu n também vai ser igual a zero, né? Módulo n. Então corto esse aqui também. Menos 1 aqui. Então, menos 1 módulo i, né? Isso aqui é a mesma coisa que menos e menos 1 módulo i, que é a mesma coisa que 1 menos i módulo i. Então, é só uma manipulação algébrica aqui para a gente chegar nesse resultado de que isso aqui menos isso aqui vai ser esse 1 módulo i, quando o i não divide n, e vai ser esse 1 menos i quando o i divide o n. E aí a gente chega, eu falei para vocês que tirar a diferença entre duas funções é uma coisa que ajuda muito a gente a resolver o problema. Então, dá essa confusão toda aqui, esse negócio gigantesco, mas vamos por partes aqui que a gente consegue entender melhor. E aí, se em algum momento isso aqui tiver puxado, por favor, mandem perguntas aqui no chat, viu? Então vamos concentrar primeiro nessa nossa primeira parte aqui, né? O que nós temos aqui quando a gente faz quando a gente calcula esses dois valores aqui? Eu tenho que, em ambos os casos, eu vou ter o somatório de 1 até n menos 1
de n mod i, né? E também de n-1 mod i. Estou subtraindo os dois, então. Então aqui eu subtraio essa parte aqui, esse termo do somatório, é justamente essa função aqui, né? Essa função toda. Isso aqui é um pedaço dessa função, e aí outro pedaço eu coloquei aqui, que é esse n mod n. Só que n mod n é o que? É zero. Então, se é zero, eu corto. Elimino isso aqui. E eu vou ficar só com isso aqui. Só que eu já vi aqui em cima, né, que isso aqui vai ser 1 quando o i não divide n, e vai ser i menos 1 quando o i divide o n. Então, o que isso aqui me dá? Eu vou ter, e aí esse símbolozinho aqui só está falando ó, que i não divide n, e isso aqui está falando que o i divide o n. Então aqui eu vou estar somando 1 para todos os valores onde i não divide n, e aqui eu vou estar somando 1 menos i para todos os valores menores que n, onde o i divide o n. E o que eu vou fazer com isso aqui? Então, se eu estou somando 1 para todos os valores que i divide n e 1 para todos os valores que o i não divide n, então isso aqui é a mesma coisa que somar 1 para todos os valores ali entre 1 e n, né? Entre 1 e n menos 1. Só que aí eu vou fazer um truquezinho aqui, que é, eu vou somar zero nessa minha equação, né? Eu vou somar mais n e menos n aqui. Por que isso? Porque aqui, eu sei que o único valor que eu não estou subtraindo aqui, quando eu subtraio esse i, é quando o i é igual a n, né? Então, quando eu faço isso, na verdade, eu tô eliminando esse menos n aqui. Então, aqui eu estou simplesmente adicionando ele de volta. Só que como eu adicionei ele de volta nessa soma com o i, eu vou adicionar ele de volta, eu vou colocar esse termozinho de n aqui também. Então, adicionei ele de volta aqui. Eu vou ter que esse somatório aqui vai ser isso aqui. Eu vou estar somando 1 para todos os valores entre 1 e n menos 1. E vou estar subtraindo i para todos os divisores de n, incluindo n mesmo, né? E aí isso aqui tudo, mais esse n aqui. Por que eu fiz isso, né? Pode parecer meio estranho eu estar fazendo esse negócio, mas eu queria fazer esse somatório aqui, porque esse somatório já é uma função conhecida da matemática. Então, se você mexe um pouco com teoria dos números, você já está um pouco mais familiarizado com isso, e cenário de maratona a gente precisa estar um pouquinho mais familiarizado com isso, uma coisa que a gente vai precisar é conhecer essas funções já da teoria dos números que a gente já são mais padrões, que a gente está mais familiarizados. E uma delas é a função que soma todos os divisores de n. A gente representa ela por sigma de n, e isso aí já é uma função conhecida, e provavelmente você já vai ter um algoritmo eficiente para calcular ela, provavelmente você já vai ter uma série de estudos feitos em cima dessa função aqui que a gente tem, que é o caso que a gente vai aproveitar aqui agora, né? Vamos lá. Então, continuei manipulando. Somando 1 de todos os números de 1 até n menos 1, o que é isso aqui? É a mesma coisa que falar que é n menos 1. Então, n menos 1 aqui, mais esse n que eu tinha adicionado ali quando eu somei 0, né? Menos esse sigma de n, que é esse somatório todo aqui. Isso aqui que vai compor essa minha diferença aqui. E aí eu cheguei nessa minha diferença, eu achei uma relação de recorrência aqui, que eu consigo reorganizar ali os parâmetros. Boa noite, Valded, tudo bom? Espero que goste aí da live. Boa noite de Goiânia. E aí a gente pode reorganizar aqui e a gente chega nessa recursão, onde nosso ρ de n vai ser igual a 2n menos 1 menos o nosso sigma de n mais o nosso ρ de n menos 1. E vamos tentar expandir um pouco isso aqui, né? Então a gente tem esse ρ de n menos 1. Se a gente expande isso aqui, então eu vou ter aqui 2n menos 1 mais ρ de n mais 2n menos 1 menos 1 menos ρ de n menos 1. E aí eu posso continuar aqui, né? 2n menos 2 menos 1 menos ρ de sigma de n menos 2. E continuo até eu chegar aqui no meu ρ de 0, que eu já sei que é 0, então não preciso continuar. Então, quando eu chego nesse negócio aqui,
é fácil a gente ver, ó, eu tô somando aqui n, n-1, né, n-2, n-3 até chegar no zero. E eu tô somando aqui rho de n, desculpa, sigma de n, sigma de n-1, sigma de n-2, sigma de n-3 até chegar no zero ali também. Então eu tenho aqui que o meu rho de n vai ser essa função aqui, né? Vai ser esse somatório, onde eu tenho de i até n, de igual a 1 até n, de 2i menos 1 menos o meu sigma de i. Vou rearranjar isso aqui, né? Então posso tirar aqui o somatório, e aí eu sei que se eu estiver somando 1 de todos os números de 1 até n, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter n, né? Mesma coisa que multiplicar isso aqui por n. Para esse daqui, esse somatório aqui, né? Isso aqui é essa parte aqui desse nosso primeiro termo. Posso colocar o 2 aqui multiplicando. E esse somatório é uma coisa que a gente já conhece, a gente já viu lá na escola, né? Que é aquele somatório de Gauss, né? Então, o que eu estou falando aqui? Eu estou somando todos os números inteiros de 1 até n. Se eu estou somando todos os números inteiros de 1 até n, eu já sei uma fórmula para resolver isso, que é n vezes n mais 1 sobre 2. Isso aqui é aquela coisa que a gente vê quando a gente vê progressão aritmética, na escola a gente vê essa substituição aqui. E aqui eu continuei, eu estou somando aqui todos os sigmas de i para todos os números de 1 até n. Né? Corto 2 com 2, consigo, para simplificar aqui, depois eu consigo, multiplico aqui, né, n ao quadrado mais n, eu vou conseguir cortar esse n com esse n. No final, eu chego que o nosso numerador é dado por essa equação aqui, n ao quadrado menos o somatório de 1 até n do nosso sigma de i. Beleza, dei uma volta gigantesca, né? A gente foi lá, voltou, falou, manipulou algebricamente, e aí caí no mesmo problema. Por quê? Porque se essa equação aqui, se o problema dela... Cadê? Aqui. Se o problema de resolver esse somatório é que a gente não consegue resolver isso aqui em tempo linear, porque tempo linear para a gente é muito lento, então, na hora que eu olho para esse somatório aqui, eu também não consigo resolver, porque ele também está em tempo linear. Ó, eu estou somando todos os números de 1 até n, e eu ainda tenho aqui essa outra função para computar. O módulo eu sei que é rápido de computar, essa função aqui eu não sei se é rápida assim não. Então, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai manipular essa nova equação que a gente encontrou para poder chegar numa forma rápida de computar esse termo aqui? Que é a grande sacada dessa questão. Como é que a gente calcula esse termo aqui, né? Como é que a gente chega nessa equação primeiro? Como é que a gente sai dali e vem para cá? E como é que a gente faz esse somatório de forma rápida? Que aí a gente vai entrar no método da hipérbole de Dirichlet. Então, o método da hipérbole de Dirichlet vai ser um conteúdo muito mais denso do que eu realmente consigo cobrir aqui. Então, como vocês já sabem, quem já está aqui há mais tempo, eu sempre deixo esse conteúdo no Medium aqui disponibilizado para vocês. E aqui eu deixei alguns recursos que vocês podem conferir que fala sobre esse método. Eu vou dar um pequeno overview aqui sobre tudo isso, mas acho que a gente tem uma explicação um pouco mais aprofundada, se vocês quiserem ir lá e conferir. E o que o método de Dirichlet diz? Ele diz que se nós tivermos duas funções multiplicativas, aliás, três funções multiplicativas, onde a nossa f de n vai ser igual a g de n convoluída com h de n, e aí aqui eu estou falando da convolução discreta, né? A convolução de Dirichlet, que a gente explica aqui, se você quiser ver para aprender um pouco mais sobre ela, a gente explica, tem aqui um recurso explicando o que é a convolução de Dirichlet. Mas toda vez que eu tenho duas funções multiplicativas, três funções multiplicativas definidas dessa forma,
eu consigo ter essa igualdade aqui gigantesca que eu estou mostrando para vocês na tela. Então, o que isso aqui está falando? Estou falando que o somatório da minha função para todos os valores menores do que um valor x, ele vai ser igual ao somatório dessa função para todos os valores de a e b igual a n, para cada um desses valores menor ou igual a x, que vai ser igual a esses três somatórios aqui, que aí é onde está a grande sacada, né, o grande porém, porque na hora que a gente olha para esse somatório, a gente vê esse termozinho aqui, que é a raiz quadrada. Então, quando eu vou resolver esse somatório aqui, eu só preciso iterar nessas fórmulas aqui até a raiz quadrada. Então, esse negócio aqui gigantesco, precisa decorar? Não, tá ali o conteúdo. Pode só olhar a referência para ver, para maratona, sei lá, imprime isso aqui para levar na competição. Mas o importante de você saber desse método de Dirichlet é isso, que eu vou estar reduzindo esse somatório que antes eu resolvia em tempo linear para um somatório que eu resolvo no tempo de raiz quadrada de n. Isso é uma coisa muito importante para a gente, nesse problema. E aí eu falei que tem que ser uma função multiplicativa, né? O que é isso? O que é essa função multiplicativa? A função multiplicativa é só uma função onde, se eu tenho que se a e b forem primos entre si, eu vou ter que o f de ab vai ser igual a f de a vezes f de b, né? Isso aqui que é uma função, a definição de uma função multiplicativa. E aí também eu não vou entrar em muito detalhe sobre isso, tem mais conteúdo aqui se vocês quiserem conferir, mas a gente consegue definir essa nossa função sigma de n, que conta todos os divisores, que soma todos os divisores do número n, como sendo a convolução da identidade com a função constante, né? A identidade ela é só uma função que é o f de x igual a x, e a função constante é o f de x igual a 1. Né? Só que quando a gente faz essa convolução dentro de um cenário discreto, a gente chega nesse resultado aqui, né? Pela convolução de Dirichlet, que vai envolver divisões e tudo mais. E aí, isso aqui vai nos ajudar a simplificar. Então a gente tem aquele somatório que a gente quer resolver, que é o somatório de todos os valores de sigma i, né, para todos os i's menores que n, e a gente pode fazer esse somatório para todos os i's menores que n de m vezes d, para todos os pares md igual a i, né, eu vou estar somando só o d ali desses pares. Ah, João, não entendi bulufas que você falou, sabe? Você rodou, isso aqui mostrou essa forma grande complicada, que você tá falando? E aí, a grande sacada do problema, né, e o passo importante que vocês têm que ter em mente aqui, é que na hora que eu tô falando, que eu tô transformando esse nosso somatório nesse outro somatório, o que eu tô falando aqui é simplesmente que o somatório, se eu somar todas as somas de divisores de todos os números menores que n, menores ou iguais a n, é a mesma coisa que eu somar todos os divisores de todos os números menores ou iguais a n. Então, o que eu tenho aqui é simplesmente que, se o número é divisor de 2, eu vou somar, se divisor de 3, de 2 não, né? Péssimo exemplo, mas se ele é divisor de 4, eu vou somar, se é divisor de 5, eu vou somar. De 2 divide 2, né? Então, entra nessa soma. Mas é só falando, eu vou estar somando aqui todos os divisores de um número. E aí uma coisa importante para a gente perceber também, que se a gente tem um número n, que ele é expresso dessa forma, de m vezes d, a gente tem uma restrição que vai facilitar a nossa vida aqui, que é, se o nosso d for menor do que a raiz quadrada de n, for menor ou igual a raiz quadrada de n, então o nosso m, ele necessariamente precisa ser maior ou igual a raiz de n. Né? Se eu divido ali o nosso n por d, e o nosso d é menor do que a raiz de n, então eu sei que o m, que vai ser o resultado dessa divisão, vai ser maior do que n. E a mesma coisa aqui. Se o nosso d for maior do que a raiz quadrada de n, então o nosso m tem que ser necessariamente menor.
Por que isso aqui vai facilitar a nossa vida? Porque aqui, quando a gente olha nessa equação, a gente já elimina um termo. Então a gente está falando, então eu falei aqui, ó, A vezes B igual a N, o nosso A vezes B aqui é o nosso M vezes D, né? E aí eu não vou ter nenhum caso onde o meu A vai ser menor que a raiz de x e nenhum caso onde o meu B vai ser menor que a raiz de x, né? Isso aqui seria falar que eu teria um número onde eu tenho dois valores M e D, né, um número expresso por M vezes D, onde os dois são menores do que a raiz quadrada de... é, Desculpa, minha gatinha passou aqui, tá vendo aqui a região, me distraiu aqui um pouquinho. E aí, se a gente já eliminou esses termos, a gente pode concentrar só nesses aqui, né? Então, como é que eu vou reescrever esses termos aqui da nossa soma? Bom, eu coloquei ali, né? Então, eu tenho ali a convolução da identidade com a função constante. Eu estou aqui colocando, eu reescrevi o nosso somatório do sigma como sendo esse somatório aqui. E agora eu vou reescrever esse somatório conforme aquelas funções que a gente tem aqui. E aí eu vou ter que esse somatório aqui, ele vai ser igual ao somatório para todos os valores de d menor do que a raiz quadrada de n e m entre a raiz quadrada de n e n sobre d da identidade, né? Da constante, desculpa. Da função constante que vai ser igual a 1. Que isso aqui quer dizer? Ah, não. Esquece isso. Vamos passar para o próximo. Depois a gente volta aqui. Mais esse outro somatório aqui, que vai ser para todos os m's menores do que a raiz de n, e para todos os d's menores do que n sobre m, do meu valor de d. Então vamos olhar por partes aqui, né? Então o que esse quadrado aqui amarelo está nos dizendo? O que acontece quando eu somo 1 para cada valor, entre cada valor inteiro entre raiz de n e n sobre d? Isso aqui é a mesma coisa de eu falar para vocês que eu vou contar quais são os valores inteiros aqui entre meu n sobre d e raiz de n e quantos valores inteiros eu tenho aqui entre n sobre d e raiz de n, eu vou ter essa quantidade aqui de valores inteiros. Então, esse nosso termo aqui vai ser o floor, né? Então, arredonda para baixo de n dividido por d, menos arredonda para baixo também da raiz de n. Essa diferença aqui nos dá quantos valores eu tenho aqui entre raiz de n e n sobre d, né? Quantos valores inteiros eu tenho aqui entre esse número e esse número. E eu consigo já simplificar essa parte amarela aqui. E essa parte azul? Bom, eu estou somando todos os valores de 1 até n sobre m, né? Todos os valores inteiros de 1 até esse valor. Então, se eu estou somando todos os valores inteiros de 1 até aquele valor, de novo eu entro ali naquela soma de Gauss, né? Que a gente vê na escola. E a gente consegue colocar aqui. No caso, eu arredondo para baixo n sobre d, mas vocês conseguem ver aqui que é a mesma coisa, que é o nosso n mais 1 sobre 2. Então, eu simplifico de novo esse somatório aqui. E aí eu simplifico aqui. O que eu vou ter? Eu vou ter que o nosso somatório que a gente está interessado aqui, de todos os valores de sigma, de i, ele vai ser esse nosso termo grandão aqui, que ele vai estar falando o quê? É o nosso d multiplicado por esse valor aqui, que vai ser quantos valores eu tenho entre n sobre d e raiz de n. Isso aqui mais o nosso somatório, né, para todos os m's menores do que raiz de n sobre d vezes n sobre d mais 1, né, sobre 2. Resolvi o problema, porque esse somatório aqui agora, a gente consegue resolver cada um deles em tempo de raiz de n. Então, eu só preciso iterar até raiz de n para resolver isso aqui. Se eu só preciso iterar até raiz de n, eu consigo resolver isso aqui muito mais rápido, mas muito mais rápido do que eu tinha antes. Então, vamos lá para o nosso código, né? O que eu vou fazer?
Começar aqui com o C++. Eu vou pegar aqui, vou ler o nosso número. Para o nosso numerador, eu vou ter ali aquela nossa formulazinha, né? Então, qual que é a nossa formulazinha? É o nosso n ao quadrado menos a nossa soma dos sigmas. Então, nosso, é, nosso n ao quadrado menos a nossa soma dos sigmas. E para o nosso denominador, eu vou ter o n ao quadrado. Acho o numerador e o denominador. Ele pediu para a gente simplificar a fração. Então, o que eu vou fazer? Eu vou só dividir pelo MDC entre os dois números e eu chego aqui no resultado. Ah, e qual que é essa função soma dos divisores que eu estou vendo aqui? Essa nossa função aqui. Então, eu começo aqui somando, né, com total igual a zero. E aí eu vou iterar de 1 até raiz de n. Então, vamos lá na nossa fórmula de novo. Vou iterando de 1 até raiz de n e resolvendo esse nosso somatório aqui, né, onde eu tenho d vezes n sobre d menos raiz de n, né, esse nosso termo aqui. E aí depois eu também itero de novo de 1 até raiz de n com esse nosso termo aqui. Então, isso aqui vai ser esse nosso novo termo. Retorno o total. E aí aqui eu tenho o algoritmo de Euclides para calcular a nossa equação ali, nosso MDC. Solução em C++. Vamos lá para a solução em Python, né? E a gente vê que é a mesma coisa. Então aqui eu criei uma função solve, que ele vai estar simplesmente recebendo o valor de n e calculando aqueles valores para a gente. E aí o que eu tenho? Nosso numerador é n ao quadrado menos a soma dos divisores. Nosso denominador é n ao quadrado. Consigo achar aqui o MDC entre esses dois números, divido pelo MDC para simplificar a fração e retorno o numerador e denominador, que eu vou simplesmente imprimir aqui na nossa função, né? Então aqui eu leio o nosso caso teste, calculo o numerador e denominador, imprimo ele na tela. Ah, soma dos divisores. E agora, como é que implementa? Então eu vou ter aqui o total, inicializo ele com zero, vou iterar de 1 até raiz de n, fazendo aquele nosso somatório que a gente já viu. Depois eu vou somar aqui também de 1 até raiz de n, com de novo aquele nosso somatório que a gente viu, aqueles termos que a gente tem. E é isso. O exercício, ele estava mais complicado, eu acho que eu vou, só para mostrar para vocês. Então, posso enviar ele aqui no RI. Vixe. E tá aí o resultado. Alguma dúvida? Ficou claro? Esse daqui foi um problema bem mais denso, é uma manipulação algébrica bem complicada que a gente teve que fazer. Eu sei que eu dei muitas voltas, talvez eu tenha perdido vocês em algum momento aqui. Mas se tiverem alguma dúvida, por favor, me falem. Ah, ou qualquer coisa também, postem aqui embaixo, postem eh, eh, nos comentários com as dúvidas que eu posso vir aqui respondendo. Tô enrolando aqui um pouquinho só para ver se tem dúvida ou não, mas espero que vocês tenham gostado. Esse método aqui do eh, da hipérbole método da hipérbole de Dirichlet é um método novo para mim, conheci agora, mas pelo jeito tem como a gente otimizar pra caramba o código com ele, com essa parte aqui, né, para a gente poder transformar ele de linear para raiz de n. Então, uma técnica que eu achei muito interessante. Eu gostei de ver, espero que vocês tenham gostado também. Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado.
É, Bom, acho que é isso. Então, se nenhuma dúvida aqui, muito obrigado pela presença de todos vocês e até a próxima.